Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, o nosso instrumento de trabalho, e Dia Nacional da Dinamarca também. E temos figuras importantes do esporte que fizeram aniversário, que fazem aniversário nesse dia. Nas 5h48, Dé Aranha, ex-jogador de futebol. Em 60, Rafael Benítez, hoje técnico da equipe do Napoli. E também em 68, nascia Martin Dahlin, jogador sueco que fez um gol de cabeça em partida realizada lá na Copa dos Estados Unidos em 94. Era o destaque daquela seleção da Suécia que jogou contra o Brasil de Romário. Nascia em 77, Fredrik Ljungberg, outro sueco, esse de grande destaque com a camisa do Arsenal. Nascia em 81, Fernandinho, meio de campo da equipe do Manchester City. Em 87, Aaron Lennon, jogador inglês da equipe do Queen's Park Rangers, ele que foi revelado pela equipe do Tottenham e jogou muito tempo no clube. E em 91, Luiz Muriel, atacante aí de muito futuro da Colômbia. E temos também um clube aniversariando, é aniversário de um clube uruguaio, aniversário do El Tanque Sisley, equipe que disputou há 2 anos atrás a Copa Sul-Americana e hoje completa 74 anos de existência. Soy a tu bandera, dulce quimera de ser campeão. Bradesco Esportes. O Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley é um clube de futebol uruguaio com sede em Montevidéu. Em 1959, ele se filiou à Associação Uruguaia de Futebol e participa do torneio Extra B. Em 72, se fundiu com o Sportivo Italiano, mas a fusão foi desfeita em 74. Em 15 de dezembro de 81, o El Tanque sofre nova fusão, dessa vez com Sisley, aderindo o nome atual, uma história muito curiosa. E também é aniversário do Tauá, Associação Desportiva Tauá, lá da cidade do Kleber de Tauá, ele que ouve o nosso programa todos os dias. O clube completa 8 anos de existência. O mascote é o Bode dos Sertões de Inhamus. Bradesco Esportes. Primeiramente, PC, queria agradecer tua participação aqui na Bradesco Esportes FM. E queria que você falasse, PC, sobre a tua semana. Rapaz, que jogo você fez no final de semana. Fort Lauderdale, primeira vitória na competição, com destaque para sua participação na partida, né? Fiquei muito feliz com a partida que eu fiz. Eu acho que eu pude demonstrar um pouco do meu serviço, um pouco do que eu trouxe do Brasil para cá, para os Estados Unidos. E não foi só também a nossa partida. Saiu a notícia essa semana que eu fui eleito jogador da semana, estou concorrendo para a jogada da semana. Eu acho que foi uma semana muito boa para mim e para o grupo, e conseguindo chegar aos 3 pontos que estava sendo preciso dentro de casa. E qual foi a sensação, rapaz, de dar a vitória para a equipe e ainda ser eleito um dos melhores aí da seleção da semana, que nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, né? Ter a seleção da semana, isso acaba engrandecendo o jogador. Qual foi essa sua sensação ao receber essa notícia? Eu fiquei muito feliz, primeiramente com a vitória, e depois fiquei muito feliz com o gol também, que foi meu primeiro gol como jogador profissional. E aí acho que o resultado do jogador da semana, e tá na seleção da semana também, acho que foi fruto do que eu fiz no jogo. E graças aos meus companheiros também, que me ajudaram bastante, se não eles eu não teria conseguido. Acho que vou dando tudo certo na semana, uma semana muito boa também.
Agora, você disse que foi seu primeiro gol como profissional, você começou a jogar aí nos Estados Unidos ou a primeira passagem que você tem nos Estados Unidos? Não, primeira passagem aqui nos Estados Unidos e o primeiro gol como profissional. Joguei como profissional, só que como eu era lateral esquerdo, então não tinha tanta frequência no ataque. E aqui eu tô jogando mais de ponta esquerda ou de meia esquerda, então eu tô jogando mais na frente. E tive felicidade de fazer o primeiro gol como profissional agora. Agora é interessante, né, que o Léo Moura também foi para ir para ser, era lateral e virou ponta, né? Nos Estados Unidos parece que os brasileiros, pela habilidade, acabam jogando um pouco mais na frente. O que você acha dessa situação? Agora você vai poder fazer mais gols, não tem desculpa para não fazer gol. Agora não tem desculpa para gol, não tem desculpa para assistência. É muito natural aqui nos Estados Unidos, sim, os brasileiros chegarem ou no meio campo, ou na lateral, que joga um pouco mais atrás, acaba indo um pouco mais à frente por causa da qualidade técnica, da visão de jogo, e acabam tendo um pouco mais de oportunidade na frente nos jogos, para poder aparecer um pouquinho mais. Agora, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, né? A gente sabe que você chegou agora nos Estados Unidos, mas como você falou, você vinha jogando aqui no Brasil, né? Como lateral esquerdo. Por onde que você passou aqui no Brasil? Como é que veio essa proposta para você ir para os Estados Unidos? Eu joguei, minha carreira toda foi no Corinthians, minha categoria de base todinha foi no Corinthians, e infelizmente eu não tive a oportunidade de profissional. Acabei tendo uma pequena passagem em Portugal, fiquei 6 meses lá no Belenenses. Sofri uma lesão lá grave no tornozelo, voltei para o Corinthians para tratar e não tive tanta oportunidade profissional. E aí eu estava jogando, ano passado eu joguei o Paulista Sub-20, fui campeão, e o André Chaves me viu jogando, me fez os treinos e me convidou para vir. Tive tanta oportunidade no profissional do Corinthians e quando eu voltei para tratar de Portugal, eu acabei descendo para o Sub-20 e joguei o Paulista, fui campeão paulista e fiz um ano bom também. E o André Chaves, que é um dos sócios do Strikers, foi ver alguns jogos, foi ver treinos e me convidou para vir para fazer parte do projeto dele. E na hora eu aceitei o convite e por enquanto tá dando certo. E o que você achou desse projeto aí do Strikers quando você chegou aí? O Corinthians tem uma mega de uma estrutura, mas e os Strikers quando você chegou para jogar na Liga dos Estados Unidos? Tá certo que é a NSAL, que teoricamente seria a segunda liga, mas é tão estruturada quanto a Major League Soccer. O que você achou quando saiu do Corinthians e apareceu nos Strikers nos Estados Unidos? Da estrutura, infelizmente, ainda não dá para compararmos, né? A estrutura que tem o Corinthians e que ainda tem o Strikers, mas é um projeto que o pessoal tá acreditando muito, estão investindo bastante. Eu acho que é um projeto para que 2, 3 anos o time, quem sabe, até chegar a MLS, não sei. Mas é um projeto que ainda vai ter muita crescência ainda. Agora, é interessante, até estive acompanhando alguns jogos dos Strikers, que os xingamentos e os incentivos são todos em português, né? O que você acha aí da presença de brasileiros na torcida dos Strikers? Essa questão de investir um pouco no futebol brasileiro aí pelos Strikers e ter os dirigentes brasileiros, parece que os brasileiros já adotaram um time aí da região, hein? É que a região do Strikers aqui nos Estados Unidos é uma região onde tem muito brasileiro. Então, nos jogos você sempre ouve um xingamento em português, isso aqui não é legal falar, mas tem muito brasileiro nos jogos, mas também tem muito americano, e isso está sendo muito bom para nós aqui, o público brasileiro lá nos apoiar, nos incentivar, que acho que vai crescer muito mais nossa torcida e vai nos ajudar bastante. E como é que representa para vocês, o que representa ter um atleta como o Léo Moura do lado para atuar, até para dar uns puxões de orelha? Você que é um cara mais novo, um lateral, aprender um pouco com ele sobre essa questão da arrancada. Ele ajuda bastante. Como é que é ter o Léo Moura aí do lado para ajudar os Strikers? Muito bom ter um cara como o Léo no grupo, né? Um cara experiente, um cara de família, um cara humilde. Procura sempre nos ajudar quando, às vezes, no jogo, no treino, alguma coisa que a gente faz errado, ou às vezes passa uma bola muito rápido e erra, ou alguma coisa assim, ele procura, chama a gente, conversa, dá alguns conselhos. O Léo Moura é um cara muito experiente, né? Então ele está nos ajudando bastante aqui.
E a força da equipe dos Strikers, né? Da primeira rodada, vocês acabaram sofrendo um pouco com o New York Cosmos, talvez por ser uma equipe que já estava disputando a liga há algum tempo, vocês sofreram um pouco com eles. Mas nessa partida parece que a equipe estava mais solta, né? 2 jogos em casa, uma vitória e uma derrota, um início que dava para ser melhor, mas a equipe parece que está chegando num caminho bom, né? Infelizmente não estreamos com o pé direito, né? Sofremos a derrota pro Cosmos, mas eu acho que fizemos uma boa partida. Acho que também teve aquele início de campeonato, aquela estreia, aquele frio na barriga, alguns jogadores sentem um pouco. Jogando contra um Cosmos com o Raul, Marco Senna, Cáceres, bastante jogadores experientes. Eu acho que alguns sentiram um pouco essa estreia. Estava um pouco mais solto, o pessoal já está mais tranquilo para jogar. Eu acho que vai dar um fruto bom no campeonato. O pessoal também está investindo bem, está trazendo bons jogadores. Eu acho que é uma equipe que vai brigar pelo título. E como é que está a questão da liga? A gente sabe que a Major League Soccer é a maior liga daí, mas a NSAL, como é que está o nível da liga? Vocês estão vendo equipes muito fortes. O New York Cosmos é muito forte, né? Você acabou de citar alguns jogadores das equipes, mas e os outros times? O Jacksonville, Ottawa Fury, as outras equipes da Major League Soccer, da NSAL, como é que vocês estão vendo aí? Vai ser uma disputa muito forte essa temporada? Vai sim. As equipes são equipes muito fortes, equipes que gostam de usar força, gostam de bola parada. A nossa equipe não tanto, a nossa equipe gosta mais de jogar com bola no pé, gosta mais de cadenciar o jogo. Não sei porque tem muito brasileiros, não sei, mas joga um pouco diferente das outras equipes. Elas procuram explorar um pouco mais de velocidade pelas pontas, procuram explorar bastante a bola parada. Acho que isso vai dificultar um pouco a nossa equipe, mas nada que os treinamentos que a gente vai fazer não nos ajude. Agora, a questão de ter um pouco mais de brasileiros, você acha que pode favorecer a equipe de vocês? O jogo de vocês, como você mesmo falou, é um jogo de mais toque de bola. Talvez por terem mais brasileiros, os brasileiros terem características parecidas, pode favorecer um pouco o jogo de vocês? Pode sim. E nosso treinador é argentino, né? Nosso treinador também... Só para contrariar, né? O treinador é argentino, né? Oi? Brasileiros com treinador argentino só para contrariar, né? Só para dar contrariada, não, mas o nosso treinador Marcelo procura sempre conversar com a gente, procura sempre nos ajudar, sempre dar suporte para nós poder fazer nosso trabalho bem feito. Ele gosta que a gente joga com a bola no pé, só que quando tá sem bola ele gosta que a gente marca bastante também. Roubei o modo argentino, mas a gente já adaptou bastante isso aí e já está tranquilo. E essa mistura de Brasil e Argentina e um pouco de americanos nessa equipe. O que você está achando disso? Pelo menos fora de campo dá para se entender legal. Mas e o ambiente da equipe é muito bom também? Ambiente muito bom. Os americanos nos receberam muito bem, nos tratam muito bem. Sempre que eles veem que a gente precisa de alguma ajuda, eles procuram nos ajudar por estar num país diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Nos receberam muito bem, tudo eles procuram nos ajudar, sempre estão preocupados com a gente, se a gente precisa de alguma coisa, tanto dentro, tanto fora de campo, tá sendo muito bom isso. Agora, com relação ao estádio, né, voltando a falar um pouco do estádio de vocês, o gramado do estádio parece não estar tão legal ainda, né? Está no processo de adaptação a essa nova liga. Lembra um pouco os estádios que você jogou com a categoria de base do Corinthians? Parece que os estádios também estão um pouco abrasileirados, né? Principalmente o do Fort Lauderdale, né? Para o início de trabalho é até um campo semelhante com o que temos aqui, né? Sim, início de trabalho também. Na pré-temporada usamos muito o estádio para treino, para jogos, e acabou castigando um pouco. Agora eu acho que agora temos 2 jogos na semana agora, esse sábado e no próximo sábado no Canadá, e aí o campo vai ficar um pouco parado. Acho que creio que vai dar para dar uma melhorada nele esse tempo. Pro próximo jogo tá muito bom. Agora, com relação à Liga Americana, o que chama muita atenção é o fato de não ter acesso, né? Não ter acesso, não ter descenso. São ligas separadas, apesar de sabermos que a NSAL seria equivalente a uma segunda divisão e a Major League Soccer a uma primeira divisão.
Isso acaba tirando um pouco da graça ou o campeonato aí é tão bom quanto os dos outros países que tem esse acesso e descenso que dá uma graça ao futebol também? Não tenho acesso, não tenho o rebaixamento, mas eu creio que é um campeonato muito bom, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão. Então, a Liga, acho que o motivo de ter o acesso, o rebaixamento, eu acho que não muda muita coisa não, porque acho que todo mundo pensa em ser campeão, então todo mundo vai jogar pelo título. Então acaba ficando uma liga forte e muito disputada. Agora, você acha que deveria ter esse acesso e esse descenso? Tem alguns jogadores, principalmente do adversário de vocês, o Ottawa Fury, que são a favores dessa mudança, de se ter uma integração entre as ligas, mais ou menos com o que acontece na Inglaterra, né? São ligas administradas por entidades diferentes, mas que têm o acesso e o descenso e interligação entre elas. Você também é a favor desse tipo de acesso e descenso num futuro próximo? Sim, acho que seria muito bom. Só que eu acho que os times da NSL acho que teria que ser um pouco maiores, né? Porque senão como que vai manter um time na Liga da MLS, uma liga tão rica aqui nos Estados Unidos, uma liga tão grande, tão forte? Eu acho que tem um pouco de diferença da estrutura. Então acho que teria que crescer os clubes e para poder se juntar aos clubes da MLS. Agora, com relação à próxima partida, quais as expectativas que vocês têm para esse confronto? A gente está com expectativa de pegar muito frio, um gramado sintético, acho que a bola vai correr bastante, né, pelo tempo que vai estar, e a grama artificial, mas essa semana vamos treinar em campos de grama sintética para adaptar um pouco. O frio vai ser consequência, vamos ter que correr do mesmo jeito. Agora, você está num time americano administrado por brasileiros. Não sentiu tanto a diferença na adaptação? Ou sentiu a diferença, ou já conseguiu adaptar fácil a equipe? Nós conseguimos adaptação muito fácil. O que a gente treinou um pouco no começo era a velocidade do jogo, um jogo muito disputado, mas a adaptação assim, com os donos e com a comissão técnica. Marcelo é argentino, mas morou muito tempo no Brasil, o auxiliar dele é brasileiro, temos preparador físico brasileiro, então acho que a adaptação com os brasileiros nos favoreceu e nos ajudou bastante no começo da temporada aqui, então acho que foi muito fácil para nós pelo fato de ter os brasileiros. Agora, para finalizar, o PC, o fato de você ter jogado no Corinthians, ter sido formado no Corinthians, o Corinthians acaba sendo uma equipe que aproveita pouco, né, os garotos da base no profissional, uma equipe que ganha muitas Copas São Paulo, mas aproveita pouco os próprios jogadores. O último time campeão do Corinthians da Copa São Paulo só tem o goleiro daquela equipe, que está na equipe do Corinthians, e é quarto reserva. O que você acha dessa situação? É muito difícil jogar no Corinthians, e essa questão do Corinthians revelar e acabar dando, de certa forma, para outras equipes é complicada, né? É complicado. Infelizmente, eles não dão oportunidade para os jogadores da base, né? Tantos jogadores que passaram e jogadores qualificados e tem ganhado títulos lá, como você acabou de falar. O último time que ganhou a Taça São Paulo só tem um goleiro, é o quarto reserva. Agora, ano passado, fomos campeão paulista, brasileiro e da Copa do Brasil. Teve um ou outro jogador lá no profissional, mas fica lá apenas treinando, não tem oportunidade, tirando a exceção do Malcom, que teve a oportunidade, soube aproveitar. Eu acho que isso para o clube também acaba sendo ruim, porque forma um jogador, gasta com o jogador e na hora de dar uma oportunidade, alguma coisa assim, acaba cedendo o jogador para outro clube e acaba perdendo o jogador. Eu acho que eles deveriam dar um pouco mais de oportunidade para os garotos da base que queriam dar conta do recado. PC, te agradeço muito a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Te desejo sorte aí na sequência do campeonato, que vocês possam dar certo, que os Strikers possam trazer esse título que, de certa forma, seria um título brasileiro também, porque não, só tem brasileiro na equipe. E queria te agradecer a participação aqui na Bradesco Esportes FM. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. E, se Deus quiser, o título vem sim. O título meio brasileiro, meio argentino, meio americano. Mas vai ser o título de todos. Valeu, cara. Obrigado, hein? Valeu. Grande abraço, PC. Valeu, abraço. Tchau, tchau.
É isso aí, esse foi PC, jogador da equipe dos Strikers. Ele que, como ele mesmo disse na entrevista, era lateral esquerdo da equipe da base do Corinthians, do Sub-20 corintiano, e chegou na equipe americana dos Strikers, mesma equipe de Léo Moura, para ser meio de campo. O camisa 6 da equipe dos Strikers foi o destaque no último confronto diante do Jacksonville Armada, ganho por 2-1, inclusive com gol de Léo Moura de pênalti. Primeiramente, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É sempre interessante falarmos um pouco de Ponte Preta, uma equipe que tem uma grande torcida aí em Campinas e que depois de um bom paulista surpreende com essa notícia de que vai disputar amistosos em Orlando, vai jogar contra o Orlando City, vai treinar nas dependências lá de Orlando. É isso mesmo, Gustavo? Primeiramente, um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. O prazer é todo meu. Obrigado aí pela oportunidade aí, um grande abraço aí a todos os ouvintes. E realmente temos a feliz notícia, fechamos aí, né, aceitamos o convite, o Orlando formalizou um convite para nós estarmos aí indo para a cidade de Orlando, para realizar esse amistoso na casa deles, e estamos extremamente felizes com relação a isso. Com certeza é mais um passo aí na internacionalização da marca. Ao longo do tempo, a Ponte Preta vem aí se firmando como a quinta potência do estado, aqui de São Paulo, no futebol, e tivemos ao longo aí dos últimos meses e anos, né, vários fatores aí que acabaram impulsionando cada vez mais a nossa marca aí para fora do Brasil. Tivemos a Sul-Americana, recebemos aqui a seleção de Portugal, que na época da Copa do Mundo ela ficou hospedada e treinando aqui no nosso CT. E recentemente criamos uma comissão específica para esse assunto, né, que é a Comissão de Internacionalização da Marca, da qual eu sou o presidente. E estivemos fora do Brasil recentemente, fomos para os Estados Unidos, tivemos contato com alguns empresários, contato com outros times, e os frutos estão sendo colhidos aí. Eu acredito que futuramente teremos outros relacionamentos aí a estar noticiando para vocês. Agora, você falou que tem essa comissão para a internacionalização da marca e que vocês estiveram nos Estados Unidos. No caso, foram vocês que procuraram Orlando ou Orlando que procurou vocês sobre essa história da Ponte Preta e decidiu fazer esse convite, esses amistosos? Eu acredito, né, o Orlando, pelas as comunicações que nós tivemos, o Orlando teve conhecimento da nossa intenção e nos procurou e formalizou o convite para que nós estivéssemos indo para lá. Foi uma iniciativa do Orlando. O Orlando esteve na última viagem que nós estivemos nos Estados Unidos, nós não tivemos contatos com eles, mas tivemos com alguns empresários locais. Acredito que a notícia de que o nosso interesse em buscar novas parcerias acabou sendo conhecido e eles acabaram nos procurando aqui para formalizar esse convite. Agora, é interessante, né, que equipes como a Ponte Preta tem essa questão de diálogo com os clubes lá de fora, e essa questão do Orlando City, vocês pretendem no futuro fechar uma parceria, talvez de troca de jogadores, troca de experiência, coisa que já acontece em outros clubes? Olha, seria o nosso grande interesse, não só nessa questão do amistoso, realmente é nisso, né, no intercâmbio de jogadores, principalmente em categoria de base, né, explorar novos horizontes com relação a isso daí. A priori, nós estamos falando aqui com relação ao amistoso, mas temos aí a intenção de estar discutindo vários outros assuntos quando chegarmos lá. Agora, a Ponte Preta é uma equipe que fez um bom campeonato paulista, e agora com esse amistoso, já tivemos, por exemplo, o Guto fazendo intercâmbio lá em Portugal com o técnico do Porto. O que o time pretende ganhar com essas questões de tentar colocar o clube um passo acima, um passo internacional, coisa que outros clubes no Brasil não pensaram ainda desse modo?
Veja bem, esse amistoso, né, nós vamos estar retornando para o Brasil no dia 4. Né? O nosso primeiro jogo no Campeonato Brasileiro vai ser no dia 10. Então nós vamos estar retornando com uma margem aí de tempo favorável aí para essa readaptação do retorno. E esses dias que vamos estar fora será um momento de integração entre os jogadores, será uma concentração, será uma troca de experiências ali. O próprio Guto vai colocar aí todas as intenções e todas as estratégias do que ele quer desenvolver ao decorrer do Campeonato Brasileiro. Então é um momento ali de recarregarmos a bateria e de também de aproveitarmos ali para parar todas as arestas necessárias para começar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. Agora, você falou muito sobre a questão da Sul-Americana também. Você crê que aquela final da Sul-Americana ela pode ter sido um marco para uma nova Ponte Preta voltada para o mundo também? Ah, com certeza. Aquilo foi uma experiência única no nosso tempo aí, desde a nossa existência, né? Foi uma integração com os torcedores, foi um momento que com certeza ficou marcado na história e demonstrou aí para o resto do mundo que com certeza a Macaca existe e que ela veio para ficar. Agora, com relação ao seu departamento, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona isso. Eu achei uma ideia muito interessante, né? Muitos clubes falam de internacionalização, já tivemos o Botafogo cogitando ter um Botafogo USA, mas que nunca aconteceu, e a Ponte criou um departamento só para isso. Queria que você contasse como é que funciona essas ações, porque é muito interessante essa situação. Como que nós desenvolvemos, né? Essa nova gestão, né? Essa nova diretoria que ingressou agora, nós temos os cargos de diretores, né? E independente dessa questão da diretoria, nós criamos as comissões. Essas comissões são de assuntos extremamente importantes para o clube. E as comissões podem ser formadas por diretores, né? Obrigatoriamente os presidentes das comissões são os diretores, mas os integrantes das comissões podem ser alguns torcedores, alguns colaboradores, pessoas aí que estão extremamente bem intencionadas de favorecer e ajudar o clube. Então, o que acontece? As comissões acabam aí facilitando e desenvolvendo esses novos programas. Então, a gente tem comissão de novas modalidades de esporte, agora nós estamos entrando no futevôlei, estamos com uma equipe aí extremamente forte no futevôlei, vamos participar de todos os campeonatos aí que estão por vir, e assim por diante, outras comissões estão sendo criadas. Então, isso daí está dando muito dinamismo para o clube. Agora, essa integração de comissões com os próprios torcedores ajuda a Ponte a crescer pelo seguinte, cada um tem suas ideias, né? E essas ideias colocadas em prática, principalmente com o torcedor que é fanático, que é Ponte Preta, elas podem ajudar a isso? É mais ou menos essa ideia de vocês? Ah, com certeza, porque nós não temos mais como ficar distrito só com relação às poucas entradas financeiras aí que nós temos aí, as opções aí que são direitos de imagem e patrocínio. Nós precisamos desenvolver novas formas para que o clube tenha renda. E apenas através das comissões aí, das ideias que estão sendo criadas, que estão surgindo novas oportunidades e que isso vai acabar se materializando em novas fontes de renda, né? Agora, é interessante que eu estive conversando com o Toninho Cecílio, o treinador do 15 de Piracicaba, e ele falou que em São Paulo também é possível que aconteça essas coisas, que os clubes sejam mais estruturados em detrimento dos outros estados por causa da grande verba que chega para as equipes desde o início da temporada. É mais ou menos assim também na Ponte Preta, a verba que é repassada pela Federação Paulista, pela televisão, acaba ajudando também porque é um campeonato mais valorizado e esse dinheiro pode servir para a sequência do ano e para esses projetos de vocês? Não, com certeza. Isso é o cerne nosso hoje, a grande fonte de renda é essa. Mas perante ao que é colocado para os grandes clubes, né, chega a ser irrisório. Então, enquanto não tiver uma
um novo modelo de divisão de rendas, né, um novo modelo de distribuição da cota de televisão. Os times que são considerados pequenos, né, que não é o caso da Ponte Preta. A Ponte Preta é um time que tem aí, como eu disse, ela é a quinta potência hoje do estado de São Paulo, é um time que está participando de praticamente todas as competições. Então, deveríamos ser prestigiados com valores mais expressivos, mas infelizmente não somos. Então há uma necessidade de se desdobrar aí para buscar novas formas de rentabilidade do clube. Agora, é interessante, né? A gente falou sobre uma possível parceria com o Orlando City no futuro também, lá na frente da conversa, mas a Ponte Preta ela tem se notabilizado também pela venda de alguns jogadores, principalmente algumas joias, né? Se aproveita dos atletas, eles jogam um pouco na equipe e depois são vendidos. É também uma forma de captar dinheiro, né? A Ponte está sempre ali conversando com os clubes europeus também, né? E os clubes americanos agora também, né? Com certeza, com certeza. Essas aproximações, elas acabam aí ocasionando futuros negócios, né? Agora, com relação aí ao Orlando City, é uma equipe que está na Major League Soccer. Vocês creem que por ser uma liga nova, uma liga que está em ascensão agora, tanto a Major League quanto a NSL, talvez esse investimento em aparecer um pouco mais lá em Orlando, de repente fazer um jogo em Fort Lauderdale ou alguma coisa desse tipo, essa conversa com os Estados Unidos pode facilitar também essa questão, porque é um mercado que está em formação, então é fácil de entrar. É mais ou menos assim? Não, com certeza. Estivemos, como eu disse, recentemente, eu e o Dr. Juliano Guerreiro estivemos recentemente nos Estados Unidos e estivemos em Fort Lauderdale, conversamos com o pessoal do Strikers e há uma possibilidade também ali, futura, de quem sabe estarmos desenvolvendo algum tipo de amistoso ou de relacionamento com eles também. Agora, para finalizar, o lado um pouco que torcedor, um pouco que dirigente de análise, é possível a Ponte ir lá e jogar água no chope deles e ganhar os jogos? Eu não entendi, cortou o finalzinho. É possível que a Ponte vá até lá aos Estados Unidos, ganhe e jogue um pouquinho de água no chope deles, mostrar que o futebol brasileiro ainda é muito forte? Olha, é complicado por ser uma partida amistosa, mas a nossa intenção é sempre jogar para ganhar. Então, isso é uma possibilidade que eles têm que cogitar, sim. Valeu, muito obrigado aí pela sua participação, Gustavo Valho. Muito legal essas iniciativas da Ponte, a gente tem acompanhado bastante também. Me parece que um pouco que o Red Bull Brasil também tem usado vocês como inspiração, porque eles fazem algumas coisas parecidas com o que vocês fazem de ir para fora, tentar alguma coisa para estabelecer a marca. E essa iniciativa da Ponte, muito legal. E a gente espera que na Bradesco Esportes FM e também o torcedor campineiro, que a equipe da Ponte possa ir muito bem e ganhar os jogos e conseguir ter sucesso aí nas competições futuras e se firmar na Série A do Brasileiro, que é o lugar da Ponte Preta também. Com certeza. Eu é que agradeço a oportunidade em nome da Ponte Preta. Um grande abraço a todos os ouvintes e com certeza aí nós vamos estar televisionando, estamos em vias de fechar essa transmissão da partida e todos vão poder acompanhar aí a macaca jogando um pouquinho de água no chope deles. Muito obrigado. Esse aí foi o Gustavo Valho, ele que é diretor de marketing da equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta que vai aos Estados Unidos, como abordado na entrevista, vai jogar contra o Orlando City e também terá um período de treinamentos na cidade de Orlando, usufruindo das estruturas do clube para aí se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Bradesco Esportes. E seguimos com muito mais informações aqui na Bradesco Esportes FM. E agora a gente traz uma história interessante, uma história diferente. A história de Joffre Dutra. Ele que é brasileiro, mas faz sucesso no futebol da Suíça. Joffre joga no FC Will, a equipe que joga a Challenge League da divisão suíça, né, do futebol suíço. Para começar, Joffre, é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Então, minha trajetória no futebol
Começou com o sonho, né? O sonho de 90% dos meninos que nascem no Brasil, que é jogar bola, que é viver do futebol, que é ter o prazer de trabalhar na coisa que você ama, né? E com 15 anos eu tive a oportunidade no antigo Sendas Esporte Clube, hoje é o Audax, hoje atende pelo nome de Audax Esporte Clube, um time da Série B do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha base inteira, né, 7 anos lá. E depois de lá eu parti para o meu primeiro clube profissional, que foi a Portuguesa da Ilha, um clube também da mesma divisão do Audax, Série B do Rio de Janeiro. E a Portuguesa foi um clube que eu tenho um carinho muito grande por ser o primeiro clube profissional em que eu tive a oportunidade. Hoje, tanto com a diretoria quanto com os torcedores, eu ainda tenho contato. É um clube muito que está dentro do meu coração até hoje, e que eu acompanho e torço sempre, mesmo de longe. Depois da Portuguesa fui para o Arte Sul, um clube da mesma liga, Série B do Rio de Janeiro. E do Arte Sul um empresário brasileiro que morava na Alemanha há 12 anos, me viu e me trouxe aqui para a Suíça, onde eu estou desde 2012 até a data presente. E nesse período eu tive alguns percalços, alguns obstáculos, com lesões e até com o próprio empresário. E coisas que a gente sabe que desanima um pouco, mas nada que a garra e a força de vontade possa fazer a gente passar por cima disso tudo. Agora, quando você recebeu a proposta da Suíça, um país que não fala português, um país totalmente diferente, que não tem tanta tradição aqui do futebol, o que você pensou quando você recebeu essa proposta? Sim, na verdade, quando a proposta veio, ela não veio com um contrato formalizado, né? Ela veio em forma de teste. E foi meio que um tiro no escuro, né? Eu nunca tinha saído do meu país, eu nunca tinha feito um curso de inglês na vida. Então eu vim pra cá sabendo da dificuldade que eu ia encontrar e, na verdade, tendo mais ou menos a noção, mas sem ter a exatidão da dificuldade que eu encontro aqui, né? Chegou aqui, eu fui tendo que descobrir as coisas aos poucos, fui tendo que me adaptar aos poucos, tanto ao clima, quanto o idioma, a cultura em geral, o próprio estilo de jogo. Foi bem difícil no começo, mas é aquilo que eu já falei anteriormente, nada que a força de vontade e a confiança no próprio trabalho não resolva, e foi isso que aconteceu aqui. E como a proposta não veio com um contrato certo, como eu disse, veio, na verdade, uma oportunidade de fazer um teste aqui na Suíça, teve toda aquela insegurança de largar tudo no Brasil, né, tanto problema financeiramente também, né, porque quando a gente vem pra cá, a gente vem sem saber se no final do mês a gente vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. A gente vem para buscar a vida, então tudo foi bastante, como posso dizer, foi uma situação bastante aventureira mesmo, que aconteceu comigo, mas são coisas que fazem parte da vida mesmo. Na vida a gente tem que arriscar, porque se der certo, ok, se der errado, a gente trabalha de novo para tentar ter outras oportunidades.
E qual foi a sensação de chegar em um local onde você não conhece, você não está habituado, é muito frio, é diferente do Rio de Janeiro onde você estava acostumado, e tentar ganhar a vida nesse local, um local totalmente diferente? Rapaz, na verdade, a primeira sensação é de impotência, né? Você vê o treinador falando, explicando os trabalhos às vezes bem complexos, diferentes do que a gente faz no Brasil, e você não entende a língua do país, aí eles tentam falar com você em inglês, você também não entende. Situação muito, muito complicada, que tem que ter bastante cabeça para lidar com isso também. Mas graças a Deus sempre houve alguém que falasse alguma língua latina, ou um espanhol, ou até um português mesmo, para poder me ajudar, algum jogador. E até eu conseguir ir aprendendo o inglês na marra, né? Porque não tem outro jeito. E você acha que venceu na base da raça? Foi essa a diferença? Isso que fez você vencer nessa carreira, principalmente aí no futebol suíço? Sim. Na verdade, nada dá certo se não for na base da raça, né? Ainda mais na situação que eu me encontrava na época, né? Como eu já te disse, sem saber a língua, sem saber a cultura, nada. Por mais técnica que você tenha, você tem que chegar aqui e vencer alguns obstáculos que fogem da alçada do futebol, né? Que fogem da área do futebol, coisas extra-campo. E assim, eu me considero assim, uma pessoa que venceu na base da raça e me orgulho bastante disso, graças a Deus. Às vezes, nos momentos difíceis aqui, que todo mundo que pratica esporte, né, principalmente quem pratica futebol, sabe que a diferença entre o céu e o inferno é muito pouca, né? E às vezes num momento difícil aqui, a gente está longe de casa, longe da família, e não tem com quem desabafar, não tem com quem chorar. Isso também talvez seja um dos maiores obstáculos quando você sai do seu país para tentar ganhar vida em outro lugar. Agora, você disse que foi para fazer um teste, né? Qual foi a tua reação ao saber que havia passado no teste, que iria ficar no futebol suíço, mesmo sem saber, sem falar nenhuma palavra da língua? Foi aquela sensação de dever cumprido, né? Na verdade, não foi uma sensação plena, porque a princípio eles me deram um contrato curto de 6 meses, mas logicamente que a alegria foi imensa de saber que o objetivo até o momento tinha sido cumprido, né? Ao mesmo tempo também não podia acomodar, porque por ser um contrato pequeno, a gente sabe como é que é o futebol, se em 6 meses você não mostrar nada, para renovar o contrato é muito difícil, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar, depois me machuquei, mas pelo que eu tinha jogado, a diretoria resolveu renovar comigo mesmo com a lesão, e graças a Deus deu tudo certo. Mas a reação é aquela, logo de ligar para a família, né, de dar notícia, porque todos ficam aí no Brasil apreensivos também, né. Minha mãe principalmente não dormia direito, não sabia o que estava se passando comigo aqui, aquela preocupação de mãe que é normal. Então a reação logo é informar o pessoal no Brasil para dividir a alegria com todos. E você viu muita diferença do futebol brasileiro para o futebol suíço? Sim, tem bastante diferença em relação à qualidade individual dos jogadores, né? O futebol brasileiro ainda é referência na qualidade individual no mundo, né? Difícil a gente encontrar um lugar que brote tanto jogador de qualidade como no Brasil. Porém, eu acho que o futebol suíço está mais evoluído na questão física e na questão tática, né?
questão coletiva. Aqui eles já entenderam o esquema europeu, né? Já entenderam como se joga os grandes centros aqui da Europa e estão aplicando muito bem essa evolução tática aqui dentro da Suíça. Talvez essa seja a diferença pró-Brasil e contra-Brasil em relação ao futebol da Suíça. Pró é a questão individual e contra a questão física e tática, né, em relação ao futebol suíço. A questão física para mim é meio paradoxal, porque eu acho que a preparação física no Brasil é um pouco mais difícil, os trabalhos físicos é um pouco mais desgastante, porém eu acho que aqui eles têm a melhor condição física porque eles trabalham menos, mas trabalham com mais qualidade, com mais trabalho físico de jogo mesmo, entende? Trabalho físico voltado para o futebol. Eu acho que no Brasil, apesar de ser um pouco mais cansativo, os treinos físicos, eu acho que eles fazem um trabalho às vezes que não é voltado única e exclusivamente para o futebol, né? Aqui eu acho que o alvo é mais interessante para eles do que propriamente o desgaste físico do atleta durante o trabalho. Os trabalhos físicos são um pouco mais desgastantes, né? Agora, Jofre, a Liga Suíça, como é que é a estrutura daí? Como é que é o time do Will? Queria que você desse um panorama aí pra gente aqui da Bradesco Esportes FM poder conhecer melhor a Liga Suíça. Sim, a liga que eu disputo, que é a Challenge League, ela é bem disputada, tem times de bastante qualidade, mas é bem nivelada também, não tem um time que se destaca bastante, não. Tá ali, tanto que a diferença dos 3 ou 4 primeiros times, a diferença dos 4 primeiros times é de 3 pontos, entende? É bastante nivelada ela, assim, bastante disputada. A questão do brasileiro, eu acho sim, é uma boa opção pro futebol brasileiro aqui, eles gostam de brasileiro, né? Eles já vêm com bons olhos para algumas coisas, para outras eles não vêm, na verdade, né? Porque o brasileiro tem uma certa fama de não gostar muito de trabalhar e tal, de não gostar muito de treinar. Mas quando você chega aqui e mostra que você não é pau para toda a obra, né? Eles acolhem bem. É um mercado bom, tanto financeiramente quanto tecnicamente também. É um país bom de se jogar e também está no centro da Europa, né? Tá um país que estrategicamente, né, levando para o lado geográfico, é bastante interessante porque ele está perto dos grandes centros, perto da Alemanha, perto da Itália, perto da França. Então é bom aqui pro atleta brasileiro, pro jogador brasileiro poder começar uma vida aqui na Europa. O FC Wil é um clube centenário aqui da Suíça, né? Clube que nasceu em 1900. Tem uma boa estrutura, apesar de não ser a estrutura top da Suíça, mas é uma boa estrutura sim, bom de se trabalhar. Tem uma diretoria também que trabalha a sério, então facilita bastante. O clube é um clube de uma cidade pequena aqui, a 30 minutos de Zurique. Tem estádio próprio e a torcida sempre comparece nos jogos em casa. É um clube muito bom, um clube que te deixa bastante à vontade para exercer o seu trabalho e te deixar focado apenas em jogar futebol. E assim como foi a ucraniana há algum tempo, né, tinha uma média de brasileiros muito grande, você crê que a Liga Suíça também serve como um trampolim, serve aí para os atletas jogarem bem, tentarem chance em outras ligas da Europa? Sim, o objetivo é sempre esse, né? O objetivo é estar sempre buscando algo melhor
E aqui a gente pode dizer que é uma boa vitrine, né? Nos jogos sempre comparece diretores de outros clubes, ou dirigentes, alguma coisa do tipo, para poder observar os jogadores em campo. Acredito que daí possa sair bons frutos, sim. Agora, se outro time grande na Suíça te der uma proposta, você assina, você tenta continuar por aí ou tenta outro lugar? Como é que é essa situação? Opa, aonde eu assino? Não, lógico, FC Basel, FC Zurich, Grasshopper, são equipes que são, como a gente pode dizer, são o espelho aqui, né, da Suíça, são a equipe em que a gente trabalha para poder compor esses grupos, né? Clubes de tradição, clubes de torcida, clubes financeiramente sustentáveis. Então, lógico, eu toparia. Se você me enviar o contrato aí agora, eu já assino. Agora, quais são os 5 grandes da Suíça, Joffre? Os 5 maiores, independente da ordem, né, vou falar aleatoriamente: Zurich, Basel, Grasshopper, Young Boys e Servette. Servette é uma equipe que hoje está na segunda liga, mas que é a equipe que mais disputou Champions League, mais disputou a Liga dos Campeões na Suíça, e uma das equipes que mais tem a Liga Nacional também. Acho que seriam essas 5: Zurich, Basel, Grasshopper, Servette e Young Boys. Para finalizar, fala um pouco aí das suas características pessoais, como é que é seu estilo de jogo, como é que funciona essa situação? Rapaz, falar de si mesmo é meio complicado, né? Mas minha posição é a lateral esquerda, né? Acredito que sou um jogador que não sou um jogador de muita velocidade, mas sou um jogador mais técnico, joga um pouco mais ofensivamente do que defensivamente, né? Não tenho muita característica de marcação, apesar de ter aprendido aqui na marra, porque a lateral esquerda aqui é quase que um zagueiro. Então foi um lado que eu evolui bastante aqui, mas acredito que minha característica principal é a parte técnica ofensiva mesmo, né? Parte tática também, acredito que eu tenho mais facilidade para aderir, né, seja qual for o sistema que o treinador jogar, o princípio, a filosofia, né, chamado jogador camaleão, né, aquele que se adapta mesmo a qualquer tipo de habitat. Acredito que minhas características são essas. Joffre, é um prazer ter a sua presença aqui na Bradesco Esportes FM. Muito obrigado aí pela sua participação. Queria até te pedir desculpa se liguei até muito tarde aí para a Suíça, né? A gente sabe que são 5 horas de diferença, mas a sua história está contada aqui. Os ouvintes com certeza ficarão muito satisfeitos em ouvir a sua história. Valeu, Joffre. Nada, eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Agradeço a você, Juan. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Bradesco. Queria deixar um alô aqui para minha mãe, Dona Almerinda, que deve estar nos ouvindo agora, para o meu avô e para minha avó, seu Honório e a Dona Emília, para toda a rapaziada lá da Estrada do Gabinal, lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu fui criado, para os meus tios Pinho e Caíca, para o meu primo Heitor e para o meu irmão Felipe Mineiro. Abraço a todos vocês e um beijão na minha irmã. Isis, te amo. Antes que eu me esqueça, queria mandar aqui um alô também pra galera do grupo do WhatsApp Futebol e Tudologia. Galera, gente boa lá, que a gente vive discutindo de futebol e de outras coisas também. O nome do grupo acabou ficando esse.
Mas um abraço aí pra galera aí, Futebol e Teologia, tamo junto. Essa aí foi a palavra de Joffre, jogador do FC Wil da Suíça, equipe que joga a Challenge League e é impulsionado por Axel Thoma. O Wil tem apenas aí como habitantes a cidade 17 mil pessoas e apesar do pequeno tamanho, o clube já ganhou a Copa da Suíça no final do período de 2003-2004 contra o Grasshopper Zurique. O clube foi fundado em 1º de julho de 1900 por 2 ingleses e alguns anos depois ele foi renomeado para FC Stella e depois se tornou um Wil em 1907, que é a nomenclatura que é utilizada até hoje. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. É isso aí, galera, tocou a vinhetinha, você já sabe, chegou a hora do Cappuccino, onde eu, Juan Rodrigues, te deixo muito bem informado sobre tudo que acontece no futebol europeu, no futebol internacional. Da Ásia, Europa, aonde a bola rolar, aonde tiver informação, você saberá tudo comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM. E para começar, tivemos aí um bate-papo muito interessante realizado aqui no Rio de Janeiro. Tivemos a presença de Seedorf e de Fernando Morientes. Eles falaram sobre muitos assuntos, mas o que chamou a atenção foi a palavra deles sobre o craque Neymar. Vamos ouvir agora. É ótimo sinal que o Neymar quer ficar dentro do campo. Eu acho que um jogador que sai feliz, já um treinador tem que se preocupar com isso. Mas um jogador como o Neymar que está mostrando sempre essa vontade de ficar dentro do campo, é um sinal positivo. O resto é só trabalho interno com ele pessoalmente. Neymar me parece un jugador fantástico. Ya el año pasado ya demostró que era un gran jugador. Es un jugador muy joven, con muchísima proyección por delante, con mucho talento, técnicamente probablemente de los mejores, o si no el mejor jugador del mundo en estos momentos. Esse aí, Seedorf, falando de Neymar, também o Morientes, com a palavra, eles atribuindo ao brasileiro um grande protagonismo e qualidade de jogo. E falando agora de Portugal, próximo do jogo contra o Benfica, o presidente do Belenenses veio a público criticar a política de empréstimo de jogadores por parte dos 3 grandes de Portugal. Em declarações à Renascença, Patrick Moraes de Carvalho disse o seguinte, abre aspas, é uma política em que Benfica, Porto e Sporting têm 50, 70 atletas com vínculo profissional e os distribuem pelos clubes e manipulam a verdade desportiva e a integridade das competições. É preciso pôr o dedo na ferida e encontrar soluções que podem passar por números clausos. Se só puderem inscrever 30 atletas, esta questão já não se coloca. É preciso que esta situação seja regulamentada, mas isso não é exclusivo do Benfica, é um mal do futebol português e é muito sério, disse o presidente Patrick Moraes. Aí o Belenenses, que é o clube do nosso Chiquinho. Um grande abraço ao Chico. E olhem só, Fabinho, jogador que está emprestado pelo Rio Ave ao Mônaco, está sendo apontado como alvo do Barcelona para a próxima temporada. Embora os catalães só possam inscrever futebolistas a partir de janeiro de 2016. De acordo com o Mundo Deportivo, Ariedo Braida, observador do Barcelona, esteve em Turim para analisar ao vivo a exibição de Fabinho contra a Juventus, numa partida em que o jogador, que habitualmente joga como lateral direito, atuou no meio de campo. Neste sentido, Fabinho é visto como um bom sucessor de Daniel Alves no Barça, depois que o lateral direito dos catalães não chegou a um acordo para a renovação do contrato.
E olhem só, apesar de estar na 4ª colocação do campeonato francês e da queda de produção no segundo turno, o técnico do Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, faz questão de valorizar o desempenho do time, que chegou a liderar a competição nacional e agora está fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Abre aspas para ele. Se o campeonato terminasse hoje, a melhor equipe seria o Olympique de Marseille. Estou muito satisfeito com o trabalho dos meus jogadores. Outras equipes contam com bons nomes, mas não jogam tão bem o futebol quanto meus atletas. Não troco meu elenco por nenhum outro, disse o treinador. Além disso, ele falou que o título era muito acessível e ficar fora da briga é uma grande decepção. Com 56 pontos, o Olympique está de fora do G3 do francês. O Mônaco é o 3º colocado e soma 58 pontos. O Paris Saint-Germain é vice-líder com 62 pontos e um jogo a menos. Na ponta está o Lyon, que acumula 64 pontos. Olhem só, o clássico entre Atlético e Real Madrid foi nervoso, com lances mais ríspidos e uma cotovelada de Sérgio Ramos em Mandzukic. Involuntário ou não, o lance deixou marcas no croata, que saiu de campo para ser atendido com muito sangue no rosto. E com o atacante, outra polêmica foi gerada na imprensa espanhola. Uma suposta mordida do lateral merengue Carvajal, que foi negada. O jogador disse o seguinte, abre aspas, a partida foi muito dura e as duas equipes se deram ao máximo, mas para mim não houve nenhuma polêmica, nem mordida, nem nada. Carvajal, aí suspeito do crime, digamos assim, também nega ter mordido o jogador. Continuando na Espanha, o Valência decidiu retirar a proposta de renovação com o lateral direito José Luis Gaya, uma das maiores revelações do futebol espanhol. Os Che tinham muito interesse em ampliar o vínculo, que vai até 2018, e estender também a multa rescisória, considerada baixa para os padrões europeus, 18 milhões de euros, 58,7 milhões de reais. A ideia é fixar em mais de 30 milhões de euros, 98 milhões de reais. Segundo o Mundo Deportivo, o contrato proposto pelo Valência seria até junho de 2020, mais um aumento considerável no salário do jogador. Ele passaria a receber 1 milhão de euros, 3,2 milhões de reais. Tá um bom dinheiro, hein, cabeça? O que você acha disso na sua conta no final do mês? Seria uma boa oferta, né? Vamos passar para a diretoria essa renovação. Pra gente tá bom, né, Rogério? E o jogador, ele ganharia 4 vezes mais do que ganha atualmente. A negativa de Gaya deixa a diretoria do Valência preocupada. Nas últimas semanas, a imprensa espanhola noticiou o interesse do Real Madrid no jovem jogador de 19 anos. Os rumores aumentam ainda mais com a situação contratual do lateral com o seu clube. Nos merengues, ele viria para substituir Fábio Coentrão, que não deve ficar em Santiago Bernabéu. Gaya foi revelado pela base do Valência e assumiu a titularidade absoluta da lateral esquerda. Nessa temporada, ele já fez 30 jogos pelo clube e marcou 2 gols. E para fechar, o Liverpool está de olho no atacante Theo Walcott, do Arsenal. O jogador perdeu um pouco de espaço no time de Arsène Wenger após seguidas lesões e pode pintar no rival inglês na próxima temporada. O treinador dos Reds, Brendan Rodgers, é admirador do futebol do atleta e teria pedido a contratação dele. O Walcott tem apenas mais um ano de contrato com os Gunners, o que poderia facilitar a saída. O Arsenal tenta renovar o contrato do atacante, que ainda não respondeu positivamente à proposta. Segundo Mirror Sport, ele estaria mais interessado no momento em saber se será melhor aproveitado no clube londrino. O periódico diz ainda que as próximas 2 semanas serão decisivas para o andamento das negociações entre os clubes. Walcott, de 26 anos, fez apenas 13 partidas nessa temporada e marcou 3 gols. Doutor Edmilson, primeiramente queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Doutor Edmilson Mingovski, recentemente tivemos muitos casos, né? Já o segundo caso de dengue no futebol, né? O Guerreiro por parte do Corinthians e o Aranha agora por parte do Palmeiras. Queria que você falasse, você que é um especialista nesse assunto, sobre essa questão dos atletas estarem sujeitos a essa doença também que atinge todo o país, né? Pois é, um
prazer falar com vocês. Realmente, dengue é uma doença, como você comentou, de distribuição universal no nosso país. Mesmo que o atleta esteja inserido num contexto seguro, por exemplo, no clube, tendo todo o controle, que eu acho pouco provável que se tenha esse controle, ainda assim ele viaja para regiões onde o vírus está circulando mais nos mosquitos que, infelizmente, povoam boa parte do território nacional. A nossa sorte é que a dengue não é uma doença transmissível entre as pessoas. Portanto, ficaria naquele atleta que adquiriu a doença. Obviamente, se esse atleta estiver num contexto onde existem mais mosquitos, esse mosquito poderia picar esse atleta e ajudar na disseminação desse vírus entre os atletas. Mas é realmente um problema sério de saúde pública que vai deixar esse atleta aí um pouco afastado do campo por um tempo, porque mesmo que ele não tenha nenhuma complicação, mesmo que ele se recupere rápido, né, do ponto de vista clínico, ainda assim vai ter comprometimento da performance dele, porque se exige muito desses atletas. Então pode realmente complicar, mas mesmo não complicando, ainda assim você não vai ter o melhor desse atleta nas competições que ele tem que enfrentar. Agora, em coletiva, o doutor Ivan Grava, que é da equipe do Corinthians, ele falou em questão de 10 a 15 dias para o Guerreiro se recuperar dessa dengue, né, dessa situação. Eu já tive dengue, eu sei que o ser humano fica muito debilitado, mas chega a esse ponto de tanto tempo assim para se recuperar? É necessário esse tempo tão grande? A gente sabe que o futebol exige muito do ser humano, né? Lembrar que a infecção pelo vírus da dengue é uma infecção sistêmica que pode cometer, por exemplo, o fígado, cometimento dos vasos, um cometimento pulmonar, às vezes até mesmo o sistema nervoso central, pode baixar a plaqueta. Então, dentro de uma evolução de não complicação dessa doença infecciosa, ainda assim o tempo de recuperação ele é mais lento. Em termos de febre, de complicação que você poderia detectar de imediato, 5 a 7 dias seria suficiente para você ficar mais preocupado ou mais tranquilo. Mas o fato de você se recuperar clinicamente não o autoriza, por exemplo, a ter todo o desempenho que o futebol exige. Então, realmente é algo que pode trazer um prejuízo absurdo, né, para essa equipe. A nossa sorte é que a dengue não passa de uma pessoa para outra. Imagina se passasse, como é o caso da gripe, né? Então, esses jogadores ficam confinados. O ideal seria que toda e qualquer doença transmissível entre eles, que pudesse ser passível de prevenção com vacina, fosse estimulada. Então, é importante que esses jogadores estejam vacinados para coqueluche, estejam vacinados para gripe, porque são situações que em ambientes confinados, como é o caso de uma concentração desses jogadores, esses agentes infecciosos passam muito facilmente de uma pessoa para outra. E o que eu vejo que não é uma política do esporte em geral, seja do futebol, seja de outros esportes que eu tenho contato, não existe uma política de prevenção de doenças infecciosas. Então, o ideal seria que esses atletas tivessem uma avaliação não só física, nutricional, mas também uma avaliação quanto às doenças infecciosas, principalmente as doenças que se transmitem entre as pessoas, que você pode ter de uma hora para outra todo um time de futebol, toda uma equipe tendo a sua saúde comprometida em função de doenças evitáveis. E ninguém realmente quer perder um talento numa final, ou numa semifinal, né, correndo o risco de perder um campeonato, o prejuízo que pode vir desse azar, né, que pode ocorrer. Agora, é interessante que tivemos durante o Campeonato Paulista a equipe do Rio Claro com 14, 15 jogadores que ficaram doentes. No caso, foi com a questão da dengue, né? Por causa da epidemia que tinha em Rio Claro, né? Ou seja, uma equipe toda que ficou de fora por causa dessa questão. Agora, o que poderia ser feito para evitar, né? No caso do Corinthians, já tivemos o Guerreiro com essa situação, do Palmeiras tivemos o Aranha. Ou seja, talvez se esvaziar o CT e fazer alguma espécie de passar o carrinho com veneno contra o mosquito da dengue, algo desse tipo, seria uma medida necessária nesse caso? A medida, na minha opinião, mais sensata, mais barata e menos agressiva do ponto de vista ambiental é realmente caçar, pesquisar todo e qualquer canto desse CT, no que diz respeito à possibilidade de criadouro, uma piscina abandonada, uma caixa d'água abandonada, um ralo que não é utilizado, banheiros abandonados. Essa situação, né, pode ocorrer. Nessa situação do Rio Claro que você comentou,
muito provavelmente essa contaminação foi numa área de convívio comum. E é pouco provável que esses 14 atletas que você mencionou morem na mesma casa, na mesma rua. Então, muito provavelmente, a contaminação se deu nesse ambiente que eles frequentam diariamente. Então, realmente, essa pesquisa deve ser feita e pode ser que você até lance mão da necessidade de jogar um fumacê de uma forma individualizada, onde você pode sair jogando esse inseticida nesse CT, né, porque é possível ter mosquito, porém, principalmente, pesquisar o criadouro, porque uma coisa é o mosquito que está voando, é um ou dois mosquitos que esse procedimento vai contemplar. Outra coisa é você identificar o criadouro, esvaziar aquela garrafa PET, aquela lata que está jogada no quintal ou jogada na vizinhança, e com 300, 400, 500 larvas do mosquito. Então, realmente, tão importante, aliás, mais importante do que sair fazendo fumacê, avaliar a necessidade de fumacê, é necessariamente avaliar ou pesquisar o criadouro, não só no CT, mas em torno do CT, levando em consideração que o mosquito que acomete o vizinho do CT não vai obedecer os limites desse empreendimento. Ele vai avançar e vai acometer os atletas. E se você também considerar que o mosquito ele pica basicamente durante o dia, diferente do pernilongo, né, é muito provável que esses atletas estejam sendo picados no próprio CT, que é o local onde eles passam a maior parte do seu dia, né? É muito mais fácil ele ser picado no CT do que em casa à noite, depois que chega do treino. Agora, se aparecer um caso, talvez não seja indício que, para ficar de olho, que possa aparecer mais casos, que a situação realmente esteja naquele local, não é um motivo para o Corinthians e para o Palmeiras ficarem de olho nessa questão também? Olha, independente de ter caso ou não, é claro, como você citou, quando tem um caso, a pesquisa deve ser feita de forma mandatória. Porém, mesmo sem casos detectados no CT ou entre os atletas, é importante cada um fazer a sua parte. Não só o jogador, aliás, o presidente do clube determinar que seja feito no ambiente do clube, mas que cada jogador, né, e aí não só cada jogador, mas cada cidadão, faça a mesma coisa procurando nas suas casas o criadouro. Costumo dizer que a fêmea do mosquito Aedes faz dos nossos quintais a sua maternidade e dos nossos tornozelos, né, o seu restaurante. Então, geralmente, o mosquito está aonde o homem está. E, geralmente, o criador, em 80% dos casos, se encontra na casa das pessoas. Então, ou cada um passa a ser o seu próprio agente de saúde, combatendo o criadouro, cada um na sua casa, ou a gente vai ficar assim, a cada período de epidemia ou de surto, contabilizando dor, sofrimento e morte, que seria evitável se cada um tivesse feito a sua parte. Agora, você falou sobre a questão da gripe, né? Sobre essas doenças que são mais comuns quando estão em aglomerações. E o jogador de futebol, ele fica, muitas vezes, em concentrações. Como fazer, doutor, para que não tenham vários casos de gripes numa mesma equipe, uma equipe não fique muito prejudicada com essa questão? E é bom lembrar também que no futebol tem o antidoping, né? Que alguns medicamentos, talvez algumas vacinas, sejam até proibidos. Às vezes vale mais a pena tirar a pessoa de um confronto para poder erradicar a doença no final, né? No caso da vacina, não teria problema nenhum em relação a doping. Poderia fazer sem problema algum. Alguns medicamentos, sim, podem realmente estar envolvidos em doping, você tem razão. Mas no caso da vacina, não. E o ideal seria que você encarasse esse jogador de futebol como sendo um cidadão qualquer e que todo cidadão precisa ter a vacina em dia. A vacinação não é coisa só de criança ou coisa de adolescente, mas recentemente ou de adulto da terceira idade. Qualquer adulto produtivo tem que ter sua carteira de vacinação em dia. Então, esses atletas viajam muito para a Europa, eles viajam muito para os Estados Unidos, você vê a circulação do vírus do sarampo de forma importante nesses países, nessas regiões, nesses continentes. Você tem a gripe, como você citou, como sendo uma transmissão muito fácil. Tem trabalhos mostrando que você pode ter um caso de gripe contaminando até 74% daquele grupo que convive no mesmo ambiente. Imagina um jogador gripado pode transmitir de um time, pode transmitir esse vírus até 7 jogadores. Imagina 7 jogadores ao mesmo tempo ficando gripado, e gripe não é resfriado, o paciente com gripe não consegue jogar futebol, o quadro clínico é mais exuberante, com maior possibilidade de complicar.
ficar. Então, é o momento das pessoas refletirem e tomarem a vacina para a gripe para começar. E aí, nesse caso de atletas, teria que recorrer realmente à clínica particular. Mas vale a pena. Imagina quanto custa um jogador do porte do Aranha ficar de fora de um jogo como esse. É um prejuízo que fica difícil de você conseguir mensurar. E, portanto, a vacinação é um investimento muito mais em conta do que você permitir que um jogador do porte desses que você citou e que está com dengue tenha doença. Então, hoje não tem vacina para dengue, mas tem vacina para difteria, para tétano, para sarampo, cachumba, rubéola, para gripe, né, que é uma doença que se transmite muito facilmente em ambientes confinados, como é o caso de uma concentração de um time de futebol. Doutor Edmilson Migovski, comentarista da rádio Band News, te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, falando sobre essa questão que é muito importante, tem chamado a atenção desde o caso do Guerreiro na última semana. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né, para os torcedores que estão ouvindo o programa, que vão ouvir a programação da Bradesco Esportes FM, que tem o seu campinho, tem seu lugar de prática de esporte, para não cair nesses mesmos erros que aconteceram, que acabaram ocasionando a saída desses atletas. O ideal seria que cada um de nós, né, esses atletas de fim de semana, os torcedores, pudessem realmente fazer monitoramento do local de lazer, monitoramento das suas casas e evitando todo e qualquer tipo de água parada, né? Lembrar que o pneu é um hotel 5 estrelas para o mosquito, uma garrafa PET no lugar escondido, mesma coisa. Ou seja, o escuro, a água parada, né, e os acúmulos de água, principalmente a sombra, são criadores potenciais. Então, não permitir que isso ocorra. Depois que ocorreu, mesmo que você tenha um tratamento mega eficiente, ainda assim, algumas pessoas, infelizmente, evoluem com a morte. Então, dengue pode matar e a forma mais eficiente hoje é combater o criador. Então, cada um faça a sua parte, cada um seja o seu próprio agente sanitário, com o intuito de minimizar essa doença que vem realmente causando muitas vítimas no nosso país, infelizmente. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Grande abraço. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Esse foi o doutor infectologista Edmilson Migovski, aí falando sobre os casos de dengue que estão acontecendo em São Paulo e vão desfalcar as equipes nas semifinais do Campeonato Paulista. Além do atacante corintiano Guerreiro, o goleiro Aranha do Palmeiras e o meia Léo Cittadini do Santos foram diagnosticados com a doença. Vale ressaltar também o doutor aí falando sobre outras doenças que também podem atingir os jogadores. Bradesco Esportes. E vamos agora a um material muito interessante feito pela Carol Canoa com Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, que agora está no Madureira. Ele, que era da equipe do Vasco da Gama, fez parte das comissões de infantil e juvenil da equipe, mas com a mudança aí na diretoria, a entrada de Eurico Miranda, acabou buscando novos voos e foi para a equipe do Madureira. O Madureira que fez um grande trabalho de base durante o campeonato estadual. E esse vai ser um dos pontos que será destacado pela Carol Canoa. Pois é, Ricardo, o prazer é nosso, né? Na verdade, bom saber que você, que saiu do Vasco da Gama, né, no meio daquela polêmica toda de mudança de diretoria, de gestão, de presidência, e agora volta ativa, né, a trabalhar novamente com base, e agora no Madureira, né, que a gente vê aí que está em ascensão, tanto no profissional quanto na base também. Como é que foi isso para você, né? Você saiu do Vasco, a gente soube que, é claro, né, muitos profissionais saíram também, né, nessa leva toda que foi de mudança de gestão. Não foi só isso com você, né, com o infantil no caso, foi também com o juvenil, com os juniores. E como é que foi isso para você, né? Sair de um clube depois de passar tantos anos de trabalho no Vasco da Gama? Assim, Carol, pra gente, assim, eu iniciei minha vida no futebol no Vasco, então fiquei 12 anos no Vasco, tenho um carinho muito grande, é estranho, né, você vestir outra camisa, mas a vida é assim mesmo, não tem jeito, né, como você mesmo mencionou, foi uma mudança de diretoria, onde mexeram no quadro de funcionários do clube, no futebol de base. Mas, assim, Madureira me recebeu de portas abertas, também tive outros convites, mas optei de vir para o Madureira. Madureira tem uma história bem legal, futebol de base sempre revelando grandes jogadores. Então, assim, estou muito feliz, muito contente.
O clube vive um momento todo especial, né? No profissional faltou muito pouco para classificar. Nos juniores também foi a mesma coisa, faltou muito pouquinho. Então, assim, a gente está acreditando bastante que vai ser feito um grande trabalho aqui no clube, em virtude de a gente vai trazer um pouco da experiência que a gente teve no Vasco, entendeu? E isso, assim, estou bastante motivado e agradeço o convite dessa diretoria do Madureira. A gente espera fazer um grande ano aqui. Isso que eu ia te perguntar, né? Isso também, esse fato de ter trabalhado no Vasco esses anos todos também e ter, claro, um sucesso profissional lá, de estar revelando atletas hoje que brilham nos juniores, como a gente até conversou isso, né? Uma geração do Vasco aí hoje que realmente tem um futuro promissor e passou pelas suas mãos também, né? Isso pesa também na hora de outros clubes, quando vem você fora do Vasco, né? Agora no mercado de trabalho, livre, solto ali, esperando a oportunidade. Pesou também na hora de te contratar, te chamar para fazer parte do Madureira? Pô, eu acredito que sim, porque você vê, o Vasco ontem jogou a semifinal dos juniores e o Mosquito foi um jogador que eu trouxe pro salão do Vasco na época de Mirim, na época. E o Mosquito depois teve um problema político, saiu, retornou ontem e desceu para jogar os juniores. E o Índio a mesma coisa, o Índio joga no Vasco desde 7 anos, o Matheus Índio, teve também um problema político, saiu. E ontem praticamente 90% daquele elenco que jogou ontem a semifinal de juniores contra o Flamengo foi um elenco que a gente trabalhou. Então enche a gente de orgulho dessa geração 98 do Vasco, aí tendo 3 jogadores na seleção, que foram campeões sul-americanos. A gente tem o Pet, que é o titular também lá dos juniores. Tem uma geração bem legal. Então, assim, enche a gente de orgulho. A gente ainda tem um carinho dos meninos até hoje. Os pais ainda ligam, perguntam como é que tá. Então, assim, isso é um orgulho que fica, né? Uma coisa que a gente não vai esquecer e que a gente espera que a gente consiga fazer a mesma coisa aqui no Madureira. Porque é um clube que abriu as portas, um clube que acredita na gente, que está dando carta branca pra gente fazer um trabalho bem legal. Então eu acredito bastante que a gente vai poder estar revelando, quem sabe aí, novos Marcelinhos cariocas aí, igual foi o Marcelinho que foi revelado aqui. Então assim, Léo Lima, Souza, a gente acredita que a gente possa também estar fazendo esse trabalho bem legal no Madureira. É verdade, eu ia te perguntar exatamente isso que você citou em relação a ter esse trabalho, né, de trabalhar com jogadores desde muito novos, né? Aí na Madureira você chegou há pouco tempo, a gente sabe disso, né? Tá recentemente ainda sua chegada ao clube, mas é claro que você começa a se inteirar, né? Da história, do assunto, né? Do histórico também de revelações e de trabalho que é feito na base. O que você pode me esclarecer, me passar, né? Pra mim não, pros ouvintes também. O que o Madureira tem, assim, de projetos já de base, que vem sendo feito nos últimos anos também, que você agora tá a par desse assunto todo? A gente tá com um projeto bem interessante, né? A gente, logicamente, que ser um clube de menor investimento, seria muito mais difícil você estar participando da competição a nível nacional, é muito mais difícil. Mas eu, por exemplo, eu cheguei aqui, por ver o fato de eu ter vindo do futsal do Vasco, eu venho muito do futsal do Vasco, depois eu migrei pro campo, eu fiz uma reunião, nós fomos lá no salão aqui no Madureira. Madureira é um celeiro de jogadores de futsal, bem cedo eles acabam indo para outro clube e vai ter essa integração, salão e campo. A gente vai estar passando a nossa programação, o que é feito no campo até o Mirim, a gente vai estar informando isso para o coordenador do futsal do Madureira e a gente vai estar acompanhando alguns jogos do salão para poder estar sempre observando, trazendo futuros jogadores para o próprio Madureira. Madureira Salão vai estar jogando o campeonato e vão estar jogando contra outras equipes e tiver um outro muito bom do outro lado, e a gente vai convidar e vai estar trazendo não só para o Salão do Madureira, mas principalmente para o campo do clube, para o campo do Madureira. Então assim, o que me deixou também bem à vontade foi também de estar fazendo essa ponte do salão, entendeu? Eu também sou responsável pela essa migração salão e campo, essa transição salão e campo, porque o Salão do Madureira também é muito legal. Essa área aqui, a área de onde fica o próprio Madureira, é uma área que facilita, né, cara? Agora tem o BRT e tem o trem, então facilita muito, né? Às vezes os meninos que não são aproveitados nos times grandes, para onde eles vão depois? Eles vêm procurar a gente no Madureira, então é bem legal isso aí. Então não só essa formação
de meninos que a gente vai estar sempre descobrindo. Ainda tem os meninos que não ficam no time grande, não ficam no Botafogo, não ficam no Vasco, no Fluminense, no Flamengo, e vem para cá pro Madureira. Então, assim, a gente acredita muito que a gente vai estar aí desenvolvendo um trabalho bem legal na base do Madureira. E é claro também que esse fato desse ano, né, o Madureira ter se destacado no profissional, fez a campanha que fez com o Toninho Andrade, né, de ter realmente agora quase classificado para as semifinais e se fosse classificado seria merecido, né, mais que merecido, porque a campanha foi impecável, foi espetacular realmente a nível de time grande. Isso também, é claro que reflete na base, né, não estou falando em termos de resultado, mas em termos de quem está acompanhando o futebol, ou as crianças ou os pais também, começa a ver a base também de outra maneira. Tem um outro olhar, então, você concorda comigo, Ricardo? Concordo, pô. A gente nas 2 últimas semanas para trás, pô, o clube bem movimentado, pô, a Bradesco esteve aqui para cobrir o treino, a gente tem os outros meios dos outros canais de comunicação que vieram comprar o treino no Madureira, dia a dia do Madureira. O Madureira estava com o Rodrigo Pinho como artilheiro do campeonato, agora o Fred meteu os gols aí e passou, mas até então as crianças querendo autógrafo, querendo entrar em campo com os jogadores, então isso aí é bem legal, né, essa parte assim de visibilidade do clube, o Madureira tá bem alto, e eu não digo isso, as pessoas pouco vê também os juniores, né? Os juniores do Madureira fez uma excelente campanha agora na Taça Guanabara, que é diferente, né, o regulamento dos juniores é diferente, agora vai vir a Taça Rio, então o Madureira fez um grande trabalho, foi o melhor dos pequenos, quase tirou o Fluminense nos juniores. Então, assim, bem legal. Assim, essa visibilidade é muito, muito boa, ajuda bastante a trazer cada vez mais jogadores. Então, isso é muito legal. E uma coisa que ninguém fala, né? Foi campeão da Taça Rio também, o Madureira. A gente tá falando aqui de campanha, mas foi campeão também da Taça Rio, né? Agora vai apagar ali daquela parede lá 2006 e colocar 2015, né, Ricardo? Exatamente isso. Você falou. Eu tô vendo exatamente aqui agora, tô lendo isso aqui. Campeão da Taça Rio 2006. O Madureira foi campeão da Taça Rio profissional. Isso aí tem que se destacar. Agora tem que apagar ali e botar o 2015 ali. Verdade. Um excelente, né, trabalho à frente do clube, né? Há tanto tempo do Elias Duba, também o presidente que vem aí, mostrando, né? Digamos que ele é aquele folclórico, né? Estilo Eurico, né? Não vou entrar em polêmica aqui de comparação, mas estilo presidente que realmente está no campo acompanhando tudo, né? Base, profissional, treino, que vai ali, que vai no vestiário, que vai bater papo com o jogador. É um cara também aí que você já chegou a conversar com ele também, com o Duba, é um cara folclórico hoje em dia no Carioca, né? Já tive o prazer de conhecer ele, deu boas-vindas, assim, ele é um presidente muito, muito, muito presente também, entendeu? Procura saber como é que estão as crianças nas categorias menores, que é a informação, logicamente que a gente vai passar relatórios para a presidência do clube. Então, assim, eu estou bem tranquilo, bem satisfeito. Eu acredito que as coisas vão acontecer da melhor maneira e a gente quer levar cada vez mais alto o nome do Madureira. E você, né, é aquele cara que a gente hoje está falando de base, né, mas é um exemplo de sair de um grande para um menor. E sem nenhum demérito nem da sua parte, nem da parte do clube do Madureira também, que hoje em dia cresce em todas as suas proporções, né? A frase que tá rolando a semana aí, aquela frase do Fred, de tem que acabar o campeonato estadual, de que tem que acabar isso. E acabando isso, o estadual, acaba também não só com o profissional, mas acabar com a base também dos menores, né? Que também hoje em dia buscam mostrar seu espaço e revelar bons atletas, né? No seu caso, o que você achou disso, dessa repercussão, dessa frase do Fred aí em relação a acabar o estadual, Ricardo? Carol, eu não concordo com essa declaração que o Fred deu, não. Eu respeito a opinião dele, é um goleador, entendeu? Mas não concordo, não. Até porque pro grande é muito bom ter o estadual como preparação, visando como preparação para o Campeonato Brasileiro, que hoje é o campeonato um dos mais difíceis do mundo. E o time de menor investimento, ele se prepara quando ele acaba o estadual, ele vem a Copa Rio, ele já começa a fazer um trabalho antes do grande, visando o estadual. O estadual pro time pequeno é como se fosse um brasileirão para eles. Eles vêm com uma vontade muito grande de aparecer, tem televisão, tem mídia, muito legal. Então, assim, eu discordo, eu acho que não tem que acabar estadual. E eu vejo como uma grande vitrine o estadual do Rio. Você vê, tem tido bons públicos, os estaduais, entendeu? Os clássicos têm sido bem pegados. Eu não vejo como isso, não. Tanto que esse estadual desse ano tem sido um dos mais disputados dos últimos anos.
estadual desse ano. Um grande está ganhando do outro grande, e que ganha do outro grande. Pô, e o time menor investimento fazendo jogos duros. Eu não concordo, não. Eu acho que é o campeonato estadual, como tem um ditado que diz, é o campeonato mais charmoso do Brasil, o Campeonato Carioca. A questão não é nem só, né, ter essa briga toda, né, essa disputa toda também. É claro que isso aí enaltece ainda mais o campeonato estadual. Na minha opinião, concordo com você em todos os sentidos. Eu acho também que influencia não só nisso, né, na atuação no campo, mas também fora do campo. Eu falei aqui em relação de revelar os atletas, né? Se acabar o estadual, como é que você vai revelar um atleta do Nova Iguaçu, do Madureira, do Macaé? E outra coisa, acaba o estadual, acaba a base também. Você não vai acabar só com um profissional, né? Com 11 do profissional, com 20 do plantel profissional. Você vai acabar com vários, né? Com mais de 100 crianças, 300 crianças que estão aí hoje buscando um espaço nos menores. E além disso também, eu concordo com o Rubens Lopes, né? Na Federação do Rio, que vai gerar um desemprego aí absurdo, né? E eu te pergunto, o que criou polêmica também, essa questão do desemprego, né? Acabando com o estadual, teriam aí 3 mil funcionários, né, desempregados e 15 mil famílias tecnicamente desamparadas, né, em termos de sem uma profissão, né, sem um emprego. E aí a polêmica que foi gerada foi... mas o que esses profissionais fazem após o campeonato estadual? E eu te pergunto, Ricardo, você conviveu com o Vasco, que tem um calendário nacional, como você bem citou, e agora o Madureira, que é um pouco diferente. O que vocês pensam assim durante o ano, o que é feito durante o ano, e se existe um trabalho também que é contínuo durante o ano para o ano que vem? Como é que funciona essa questão do calendário de vocês e se realmente prejudicaria vocês encerrar um estadual e que as pessoas falam hoje que realmente só dura até o meio do ano? Controverso? Carol, eu acho que quando se ventilou essa história que o próprio Fred colocou de se encerrar o estadual, eu acho que a história aí é possível disso acontecer. Eu acho que não tem mínimo cabimento disso acontecer, entendeu? Acho que não tem... Tipo assim, a situação da Madureira joga o Brasileirão. Agora, e quem, o pequeno aqui do Rio, que não joga o Brasileirão? Como é que vai fazer? Por exemplo, o Bangu joga o Brasileirão? O América do Rio joga o Brasileirão? Esses times não jogam o Brasileirão. Esses times vão fazer como? Vão parar? Então, essa história não... Eu acho que isso aí não tem mínimo de cabimento. Eu acho que essa história não deve nem a gente dar margem a esse princípio de polêmica sobre isso daí. Sobre a questão do calendário da base, assim, o Carioca de infantil juvenil, ele começou nesse final de semana, então ele vai até última semana de novembro, então ele roda o ano todo. E se bem que no meio ao longo do ano tem Copa do Brasil Sub-17, tem a Copa Rio Sub-17, tem algumas outras Copa BH de juniores, que eu acho que esse ano vai virar Sub-17, tem algumas outras competições. Então, assim, pra gente do Madureira, eu tinha muitos contatos com algumas competições a nível nacional, vou continuar tendo esse contato, e o que tiver possível dentro da realidade do clube, a gente passa o presidente autorizando o Madureira disputa. Outras competições que não forem possíveis, a gente tem que se adequar à realidade do Madureira. Mas é lógico que é importante, acho que o jogador de futebol de base, quanto mais competições, melhor para ele, né? E a competição de mirim começa normalmente sempre no segundo semestre, né? Então o mirim do Madureira vai estar aí participando de amistosos, uma série de amistosos. Vamos ver se a gente consegue organizar algum torneio com os clubes aqui no Rio, para que no segundo semestre a gente consiga estar participando do estadual. Tem Copa Light também para o pré-mirim, tem algumas outras competições interessantes que os meninos estarem participando. Eu acho sempre importante, quanto mais competição para o menino, melhor. Sempre lembrando que a gente está preocupado, o menino lá no campo com o desempenho dele, estamos, mas estamos preocupados também em formar cidadão. Então aqui no Madureira o menino tem que entregar o boletim escolar, a gente faz todo um acompanhamento e está preocupado também com essa parte aí, que o menino aconteça alguma coisa que o menino saia do futebol, que o menino esteja estudando, pensando numa profissão, alguma outra coisa, porque não dá o menino realmente só acreditar no sonho de ser jogador, aí daqui a pouco tem uma lesão séria
ou é dispensado, liberado pelo clube, e aí não quer fazer mais nada. Aí não estudou, aí não teve o apoio da família, não teve o apoio do clube, como é que vai ficar esse menino? E o que eu ia te perguntar também em relação a essa questão, né, de filosofia de base, né? Seu argumento, né, é bem comum, né, entre todos os clubes do Brasil, de base, de São Paulo, do Rio, de menor investimento também, são bem semelhantes, né? Mas eu te pergunto se você tem um diferencial a ser trabalhado em termos de diálogo também, até de filosofia de trabalho também, ou até de questão de estar orientando na comissão, com um treino, com alguma coisa diferente, você traga isso do Vasco também, por ser um clube maior, né, um clube que realmente revelou mais jogadores comparado à Madureira, e tem mais sucesso em termos de visibilidade de base, que você traz algo diferente para tentar levar esse trabalho um pouco mais à frente no Madureira também. Teria algo que você poderia exemplificar, seu? O Carol, com certeza, né? Então, lá no Vasco, né? O Vasco, juntamente com o Cruzeiro, são os dois únicos clubes do Brasil que tinham um colégio dentro do clube. Então me facilitava, na minha rotina que a gente tinha lá no Vasco, toda quinta ou sexta-feira eu tinha reunião com a coordenação, eu comprava de meninos. Os que não eram do colégio do Vasco, a gente ligava, assistente social participava, a gente tinha psicólogo que fazia esse acompanhamento. Aqui no Madureira a gente vai tentar fazer palestra, cada vez mais incentivar o jogador nessa parte cognitiva dele. A gente está preocupado com o menino. Por isso que eu te falei, eu não estou só preocupado só dentro do campo, em formar jogadores para o Madureira, em formar jogadores para o futebol do estado do Rio, mas como preocupado em formar cidadão. Então, assim, o menino quando chega no Madureira, ele é aprovado, vai ter todo um cadastro dentro do clube, a gente vai procurar saber, pai e mãe, precisa de alguma força, a gente tem recurso, pô, cara, tem muito recurso para fazer, não, a gente não tem muito recurso, mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, em busca de uma melhora de qualidade de vida para esses meninos. Sobre o trabalho dentro de campo, com certeza, uma rotina criada, de reunião de comissão técnica toda semana, uma programação semanal direitinha, onde todo mundo do clube sabe o que vai ser feito. Vai existir uma troca de informações entre os profissionais que trabalham no futsal do Madureira com o futebol de campo do Madureira. Então essa troca de informação, a experiência, eu estou aqui justamente para poder ajudar. O que eu puder fazer para somar, eu vou estar aí para fazer. Então assim, venha para o Madureira, sai de um time de grande investimento para um de menor investimento, mas futebol de base não é tanta que as pessoas pensam, pô, vai ver o jogo do Vasco lá, da base, jogo do Flamengo, pô, tá todo mundo arrumadinho, pô, mil maravilhas, chegou no ônibus e tal. As pessoas, às vezes, de fora, não têm noção do que foi passado para aquilo tá arrumadinho ali. Então, às vezes, a dificuldade do grande, às vezes não é a dificuldade do pequeno. O pequeno tem menos cobrança. Eu acho, a minha preocupação é que o menino aprenda a acertar um cruzamento, aprenda um cabeceio melhor. O grande, às vezes, tem a preocupação maior de um resultado que o pequeno não tem. Então, o time de menor investimento, a gente vai estar preocupado muito mais na parte técnica do menino, que o menino evolua, e no grande é mais difícil. O grande menino tem que chegar ali e tem que apresentar o trabalho dele, senão vem outro e engole ele. Então, assim, no pequeno você tem mais tempo para fazer. No grande não, no grande tinha o menino lá. O menino não está bem, se mandou o menino embora, vai dar sempre outro. O Vasco vai estar toda hora para cima do jogador, toda hora vem outro. Já o time de menor não. Então, assim, a gente está com várias ideias, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E estou bem feliz, não é demérito nenhum. Logicamente que a gente preferia estar num time grande, mas o Madureira não deve nada para os outros, a gente sabe disso, foi provado isso no profissional, no juniores, e que a gente vai tentar fazer é cada vez mais levar o nome do Madureira o mais alto possível. Bom, e eu também, né, porque acompanhei seu trabalho desde o Vasco, então a gente faz essa cobertura de cobrir base. Tô feliz por você também agora estar no novo projeto no Madureira, à frente de um clube que realmente vem crescendo, como a gente falou, tanto no profissional quanto na base também. Te desejo boa sorte, tá, Ricardo? Isso é o que eu posso desejar a você, e sempre que também precisar, a gente abre para você aqui as portas da Bradesco Esporte, para você poder divulgar seu trabalho, falar mais do Madureira, e vamos acompanhar de pertinho também isso, viu, Ricardo? Um prazer falar contigo novamente. Carol, eu te agradeço do fundo do coração mesmo, sabe que as portas do Madureira estão aberta para você, pessoal da rádio, entendeu? O que precisar de informação do Madureira, só entrar em contato com a gente. Se quiser vir aqui, vai tomar um café, vai ser super bem-vindo aqui. Bom dia para você, eu que agradeço e Papai do Céu abençoe. Fica com Deus. Obrigado.
Valeu, Carol, muito obrigado pela matéria, muito legal falar de Madureira. O Madureira, que é um celeiro de craques, sempre revela bons jogadores. E vamos agora ouvir uma entrevista muito interessante. Foi ao ar no Nossa Área Internacional, que foi realizado na noite de ontem. O Pepe, o canhão da Vila, foi o entrevistado. Ele falou sobre o aniversário do Santos, dentre outras coisas, dentre outros assuntos. Ele falou também sobre a questão do Santos, que ia na Europa e ganhava de virada dos grandes clubes da época. Uma matéria muito interessante. Vamos ouvir agora. Deixa eu fazer uma entrevista aqui programada pelo nosso Tia Leal, até porque é aniversário de um dos clubes mais simpáticos do Brasil, um dos clubes que o torcedor carioca aprendeu a amar, né, que é o Santos Futebol Clube. O Santos que na década de 60 utilizava o Maracanã para suas grandes conquistas internacionais. E a gente está com um desses personagens, né? Uma lenda viva do futebol brasileiro, do futebol internacional, que é o Pepe, né? Tudo bem, Pepe? Tudo bem, graças a Deus. Que bom falar contigo, que legal esse momento que o senhor está proporcionando a todos nós aqui no Rio de Janeiro, né? Então, estamos aí num dia de festa, né? Isso. Hoje foi de manhã, estive no clube, numa solenidade muito bonita, com a presença do presidente, o Modesto Roma, e à tarde estive lá num evento também com Coutinho, com Edu, lá um amigo nosso que tem uma padaria Santista, e estivemos lá presentes. Então, hoje foi realmente um dia de festa. Isso que é gostoso, né? Que eu sempre fui e fico muito feliz. Ô Pepe, eu acho muito bacana, você disse que foi o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta, é isso? Verdade. Eu lancei esse jovem aí e pegou, né? E o Pelé marcou mais de 1000, eu marquei 405 gols. Que delícia. Mas o Pelé para mim é ET, né? O Pelé veio de Saturno, e então não vale. Entre os humanos, o maior artilheiro sou eu com 405 gols. Maravilha, maravilha. O Pelé teve na festa hoje também? Não, o Pelé não. O Pelé é figurinha difícil, figurinha carimbada, porque ele continua, não para de fazer eventos, de viajar muito. O Pelé hoje tanto pode estar em Santos ou no Guarujá, onde ele mora, como pode estar na China, em Xangai ou na Arábia Saudita, sei lá. É verdade, é verdade. Ô Pepe, fala um pouquinho do Santos jogando no Maracanã, até para a garotada, muita gente de repente nem sabe que o Santos, em um certo período, né, nos anos 60, praticamente tornou o Maracanã o seu estádio oficial. Por que aconteceu isso? No Maracanã? Isso. Por que vocês vinham jogar aqui no Maracanã? A gente jogava no Maracanã, sabe por quê? Porque o Santos era um time realmente de Santos. Quando o Santos ia jogar na capital, com o São Paulino, corintiano, palmeirense, não adianta dizer que eles iam torcer para o Santos ser campeão mundial, como nós fomos contra o Milan, né? Agora, os cariocas, nós sabíamos que o torcedor dos clubes do Rio iam torcer para o Santos Futebol Clube contra o Milan, como foi nas duas partidas. Então, nós os mais experientes, eu tinha 28 anos de idade, nós pedimos aos nossos diretores para marcarem o jogo nos 2 jogos com o Milan no Maracanã, e assim foi feito. E realmente foi, no meu modo de ver, foi a maior vitória da vida do Santos Futebol Clube. Somente o primeiro jogo do Maracanã, que nós perdemos 2-0, né? E caiu uma chuva incrível no intervalo, e nós fizemos 4-2 no segundo tempo. Depois ganhamos 1-0, um gol de pênalti do Dalbo, mas foi uma conquista maravilhosa. Tinha quantas mil pessoas no Maracanã? Você lembra do público, Pepe? Se eu lembro da conquista? Não, do público, de quantos torcedores estavam no Maracanã? Seguramente 110 mil pessoas. 110 mil por aí, né? Que loucura. E sem dúvida, hoje o Santos ainda colhe muitos frutos daquele timaço que você participou com Pelé e talvez um dos times mais fantásticos de todos os tempos do futebol brasileiro, né? Continua fazendo muitos eventos,
principalmente pela aquela fase maravilhosa, notadamente o ataque com Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe, mas não somos só nós, Dalzito, Clodoaldo, Lima, muitos outros jogadores, né, que fizeram parte daquele super time do Santos. E dizem que na década de 60 o maior clássico era Santos e Botafogo, é isso? No Rio de Janeiro era. Era porque havia pelo menos, juntando os dois times, pelo menos 10 a 11 jogadores de seleção brasileira, né? O Botafogo tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos, Gerson. E o Santos tinha praticamente 8 jogadores que eram sempre convocados para a seleção brasileira nessa época. Então a seleção brasileira com esses dois times já ficava quase completa. Aí entrava um ou outro do Flamengo, do Corinthians, né? Mas foi uma fase linda, uma fase maravilhosa, tanto do Santos quanto do Botafogo. A gente até hoje está machucado pelo 7-1 da Alemanha e muita gente não puxa por esse lado aí. Por exemplo, a Espanha foi campeã tendo o Barcelona e Real Madrid como base. Aí depois veio a Alemanha campeã tendo como base o Bayern e o Borussia. A gente, quando conquistou grandes títulos, nós tínhamos times fortes no Brasil, 1 ou 2 ou 3, que formavam a base da seleção brasileira. É por aí, Pepe? É por aí. Não tem nem dúvida. O futebol, o conjunto é super fundamental no futebol. Então não adianta você pegar 10 times e levar 1 ou 2 dos melhores de cada time, que no fim fica faltando entrosamento, né? É verdade. E nessa época, tanto em 58 Fiola como em 62 o Aimoré fizeram isso. É verdade. O Pepe, você errou o público dos 2 jogos do Santos contra o Milan no Maracanã. Não foi 110 mil, não. Um foi 132 mil, outro foi 124 mil. 132 mil, esses 22 mil já realmente, logicamente fica muito difícil a gente saber o número exato agora, né? Mas foi o Santos realmente naquela noite conseguiu fazer a desforra da seleção brasileira, que havia perdido do Uruguai 2-1 em 1950, né? É. Todo torcedor carioca, a gente via lá a bandeira do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, e todo mundo torcendo pro Santos Futebol Clube ser campeão, né? Que bacana. Sem o Zito, sem o Pelé e sem o Calvé, sabe? Pensou fazer uma final sem esses 3 jogadores, que eram jogadores de seleção, né? Mas felizmente correu tudo bem. O Almir foi o substituto do Pelé. O Almir irritou, já tinha jogado no Milan e tinha bronca do Milan, e o Almir foi uma das grandes figuras nos 2 jogos. Muito bem. Eu tenho uma meninada aqui comigo, né? Inclusive o Arthur Boa. Você tá com quantos anos, Arthur? Eu tenho 21, faço 22. Novinho. E ele tá me lembrando um dado aqui, esse público, 132 mil torcedores do Santos no Maracanã, é o maior público da história do Santos, é isso? É isso aí, do público com o Santos mandante, é o maior da história do Santos. Sem dúvida, é o maior público que já viu o Santos jogar, sim. É 132.728 pessoas naquele 14 de novembro de 1963, Santos 4, Milan 2. Faz uma pergunta pro Pepe aí. Pô, queria saber do Pepe, o que ele tá achando do time hoje do Santos, uma reconstrução, uma reformulação que o Santos está vivendo, uma grave crise financeira, agora um time completamente novo, muita gente da base. O que ele acha desse time que ainda é muito jovem, mas que é muito promissor, com muitos talentos ali? A gente tem Giovânio, Gabriel, Lucas Lima, jogadores jovens, mas tem muito talento. Esse Santos o Santos é um clube que sempre tem dado oportunidades aos jogadores jovens, né? Já vista que não só aquela time base do Santos da nossa época, mas depois chegar no Edu, Clodoaldo e outros jogadores mais, né? E hoje em dia o Santos tem pelo menos 60% do seu time formado dentro da Vila Belmiro. E eu tenho aqui o prazer de saber que o meu filho, o Pepinho Macia, é o treinador atual das equipes juniores do Santos, né? Então ele é até um dos responsáveis por o Santos estar lançado tantos jogadores assim. Por esse motivo, estamos aí com essa fornada nova, com
o Gabriel, Yuri, e Lucas Lima, etc., jogadores que realmente tem muito que acrescentar ainda ao futebol santista e brasileiro. Quer fazer outra? Eu quero fazer outra que é uma curiosidade. Eu quero até saber o que o Pepe acha disso. Hoje em dia a gente vê no futebol atual muita gente falando o seguinte: ah, mas se o Pelé antigamente meteu 1000 gols, o Pepe meteu 400 e tanto no Santos, porque antigamente o futebol era mais parado, o futebol era fácil de jogar. Hoje em dia é muito mais pegado, não seria assim. O que você acha disso, Pepe? Realmente, hoje em dia é muito mais difícil jogar bola, antigamente era mais fácil, você concorda? Menti a pergunta. O que muita gente faz aquela comparação. Ah, mas era assim naquela época. Hoje é mais pegada, é mais marcação. O time do Santos jogaria aquilo tudo que jogou? Não, é que nós realmente nós éramos muito mais ofensivos. Hoje em dia, quando um time coloca 2 atacantes, o comentário diz assim, o time A está sendo ousado, está jogando com 2 na frente. Nós jogávamos com 6 atacantes. Nós, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, mais o Zito, que era considerado o 6º atacante. Então, consequentemente, a gente conseguia muitas goleadas, conseguia 8-6, 6-4, 12-1, jogos assim que o espectador realmente tinha prazer em ver. Agora fica essa murrinha de jogo 0-0, 1-0, às vezes 1-1, entendeu? Então, eu sou apologista do futebol bem jogado, seja qual for a época. Muito bem. A gente está conversando com o Pepe, é uma homenagem aos 103 anos do Santos, aquele Santos fantástico de Pelé, de Pepe, de Zito, de Mengalvio e de Carlos Alberto Torres, que a gente também tem que botar, que é o nosso capita. Aqui eu tenho também o Rafael Leon. Quantos anos você tem, Rafael? Eu tô com 22 atualmente. 22 anos, novinho também. Faz uma pergunta pro Pepe. Opa, Pepe, prazer falar com você. Eu queria saber o seguinte, esse time do Santos que você fez parte, com toda certeza foi o maior Santos de todos os tempos. Mas eu queria saber, na sua opinião, foi o maior time da história do futebol mundial também? E, se sim, qual o outro que mais se aproximou desse? Olha, realmente, eu acho que foi... A prova disso foram dadas dentro do campo, quando o Santos se sagrou bicampeão sul-americano, bicampeão mundial, entendeu? E o time... A torcida sabia de quais saltados: Gilmar, Lima, Mauridão, Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Na nossa época, e era realmente um grande time, o Real Madrid era um senhor adversário, era um grande time da Europa. Nós só jogamos uma vez com o Real Madrid, que nós estávamos excursionando pela Europa, já estávamos super exaustos, com mais de 15, 16 jogos em 40 dias, quando enfrentamos e perdemos do Real Madrid 5-3, foi um jogaço. Nós não tivemos chance de termos uma revanche com o Real Madrid, como nós quisemos várias vezes, né? Mas foi uma época de ouro. Nós goleamos o Benfica, inclusive o Benfica ganhava do Real Madrid sempre, né? Nós goleamos o Benfica em Portugal por 5-2, aqui no Maracanã foi 3-2, né? Nessa época nós somos campeões mundiais pela primeira vez, e o Benfica tinha Jesus, Zé Augusto, o Eusébio, Coluna, Simões, Torres, um super time, né? Mas que também era freguês de caderneta do Santos, apesar de ser um time excepcional. Maravilha. Faz uma pergunta pro Pepe. Você tem quantos anos, meu querido? Eu completei 80 anos agora. Você fez 80, né? Em fevereiro. Que delícia. Então eu vou botar um bem novinho aqui para falar contigo também. Eu tenho 21. Fala, tia. Eu tenho 21, é muito pouco, né? Mas certamente que a gente acompanha tudo que o Pepe fez, enfim, a geração fantástica do Santos, e temos imagens até hoje que a gente vê aquela fantástica campanha que a equipe fez nos anos em que foi campeão da Libertadores e também campeão do mundo. Agora eu fazendo uma pergunta mais para a seleção brasileira. Viemos de uma Copa do Mundo no Brasil, em que nós fomos humilhados pela Alemanha pelo placar de 7-1, e todo mundo sabe disso. E o que você está pensando, Pepe, acerca do trabalho do Dunga, voltando à seleção brasileira depois de ter comandado o Brasil na Copa da África em 2010? Muitos dizem que não foi um grande trabalho, mas eu, particularmente, considero um trabalho até, de certa forma, razoável, porque perdeu para uma seleção que chegou à final da Copa do Mundo e tinha condições de eliminar a Holanda. Mas o que você pensa do Dunga atualmente, que ele está invicto ainda agora
com a seleção brasileira nesses jogos depois da Copa do Mundo, que ele assumiu novamente o comando técnico da seleção brasileira? Aquele 7-1 realmente foi uma tragédia grega, dantesca, incrível que aconteceu. E a gente ficou aqui vendo a televisão com medo até de que o esporte ficasse mais alto. Os alemães eram fregueses nossos. Quando a gente ia na Alemanha, a gente jogava 12 partidas, ganhava 11, empatava uma. Hoje em dia o futebol alemão chegou lá e superar até o futebol brasileiro, porque eles são dedicados, são esforçados, são organizados, também tem jogadores de muita qualidade. Mas é o tal negócio. Eu acredito no trabalho do Dunga, né? Dunga é uma pessoa honesta, um treinador que esteve lá dentro e, consequentemente, conhece mais os atalhos dos gramados. E eu acredito na recuperação do futebol brasileiro, sim. Eu acho que o Brasil está no caminho certo com o Dunga e já a gente vai, se Deus quiser, conseguir novos títulos, novas conquistas. Muito bem. Faz uma pra gente fechar, Rafael. Beleza. Pepe, sobre a questão daquele time do Santos, daquelas Libertadores 62, 63, muito se fala que o valor da Libertadores naquela época era diferente. A gente sabe que, por exemplo, os estaduais já eram muito mais valorizados do que hoje em dia. Mas como é que vocês, jogadores do Santos, tratavam a Libertadores naquela época? Ainda uma competição nova, criada há pouquíssimos anos. Como é que para vocês era disputar a Libertadores? Era com o mesmo peso de hoje? Ou vocês tratavam como se fosse só mais uma competição? Não é que se tratasse, é mais uma competição. A gente sabia que o Campeonato Paulista era importante. Porque você ganhando o Paulista, depois que tinha o brasileiro, que você tinha, então, aí condições de disputar a Libertadores. E a gente sabia que o Santos não podia se contentar com o time que tinha, com o extraordinário ataque que tinha, com o rei da bola, com o Pelé, né? Contentar só com títulos regionais. Então a gente tinha certeza, tinha convicção que ganhando a Libertadores, ganhando mundiais, o Santos realmente ia ser reconhecido no mundo inteiro. Isso facilitava, até para nós era bom, porque o Santos conseguia mais excursões, conseguia mais faturar mais nos gramados da América e da Europa, né? Levando 6, 7, 8 jogadores da seleção brasileira. Então, isso para nós era não só o prazer de ser campeão, mas até a parte financeira é a mais importante também. Maravilha. Pepe, muito obrigado pelo seu carinho. Abraçando você, a gente abraça aquele timaço do Santos, a gente abraça toda a cidade de Santos, o litoral santista, a gente abraça a história do Santos e agradece também por tudo que vocês fizeram pelo futebol brasileiro e continuam fazendo, contando essas histórias fantásticas pra gente. Alguns daqueles heróis já não estão mais conosco, né? Temos saudades de Gilmar, de Mauro, de Dalmo, de Calvé, mas um bom grupo, uma boa turma ainda continua aqui se vendo, se revendo, estivemos juntos hoje ainda e somos muito felizes quando a gente se encontra e com vocês agora consegue bater aquele papo informal que nos traz muitas recordações agradáveis. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Sem dúvida é uma entrevista muito legal que a gente faz. Cada vez que eu converso, viu, Mauro, com esses ídolos do futebol brasileiro, futebol internacional, você se sente mais realizado na sua profissão, né? Inclusive, para quem gostou desse papo, vamos ter mais do Pepe daqui a pouco durante nossa área internacional. Que delícia. Para falar mais profundamente a respeito do peso que tinha a utilização desses jogadores do período de ouro do Santos nos amistosos e torneios internacionais, principalmente pela Europa. O Santos que conseguiu placares elásticos diante de clubes hoje tidos como inatingíveis no futebol internacional. Maravilha. Só um pedacinho do hino do Santos para a gente homenagear a imensa torcida santista no mundo inteiro. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. Esse aí, Pepe, o canhão da Vila, falando na Bradesco Esportes FM.
É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um programa aqui na Bradesco Esportes FM. Sempre agradecendo a participação da galera que esteve ouvindo o programa, esteve acordado conosco, perdeu mais uma madrugada, mas por uma boa causa. Também agradecer a produção do Gabriel Force, o popular Cabeça, e também a mesa de áudio de Rogério Gonçalves. Ele que esteve aí modulando graves, médios e agudos, como já diria o ídolo o Wellington Campos. Muito obrigado pela sua audiência, também agradecendo ao Rio, ao Fábio Azevedo, em São Paulo, ao Bernardo Ramos, e siga na programação da Bradesco Esportes FM. Valeu! Bradesco Esportes FM, Café e Esporte Bola.